Esta é uma mensagem em áudio de Cryon por Nick Arrow, com tradução para o português por Gustavo Amorim. Esta foi a quinta mensagem dada na parte 2 do Tour Magia e Mistério de Cryon ao Reino Unido. Esta mensagem foi dada em West Kennett Long Barrow, na Inglaterra, no dia 17 de maio de 2018, e seu título é Os Ancestrais Celestiais. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com e no canal do YouTube do O Farol. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Sob o Sol. E talvez um dos lugares energéticos mais preciosos e belos no qual vocês poderiam estar nesta terra. Este é um outro na série de canalizações que estamos dando na Inglaterra. As pessoas diriam, bem, Cryon, em que ponto você dará uma canalização totalmente esotérica? Estamos cansados de história. É impossível. E isso é porque o esoterismo que vocês celebram como seres humanos tem tudo a ver com a história. Então, que esta seja um outro tipo de história. Vamos fazer desta uma história esotérica. Eu quero que vocês relaxem por um momento. Deixem sua intuição e sua imaginação flutuar. Apenas por um tempo. Qual é a definição do véu? O véu é aquilo que separa a humanidade de uma verdade multidimensional. O véu é necessário, meus queridos, para manter vocês aterrados e centrados na tarefa que está à mão. E a tarefa que está à mão, em sua realidade, é literalmente encontrar o Criador. E nisto, vocês estão em uma terra onde muitos já o fizeram, da sua própria forma, em sua própria época. Sem profetas, eles celebravam a unidade de todas as coisas. Mas e que tal a história esotérica? Eu estou falando sobre a história da galáxia. Você se relaciona com qualquer coisa do que eu direi agora em um lugar que é reconhecido por comunicação multidimensional. Já foi mencionado que aqueles que estão em uma busca espiritual, uma peregrinação, virão e passarão por aqui. É mais do que apenas as linhas de influência que acontecem aqui. É porque a energia pode ser sentida, percebida. Subir a montanha, sentir o que está aqui, sentir os ancestrais falarem. Os ancestrais de onde? Vocês sabem que a Terra é muito jovem, não sabem? Muito jovem. A própria pó da Terra, o planeta, é tão velho quanto a galáxia, mas a vida, a humanidade, é jovem. Nós já dissemos que vocês são os mais novos na galáxia a terem sido semeados com espiritualidade. E o que nós queremos dizer com isso é que aquela história de Adão e Eva, aquela metáfora para alguns, a realidade para outros, onde vocês receberam o conhecimento da luz e da escuridão, onde vocês receberam Deus em seu interior. Vocês são a civilização mais jovem na galáxia a ter isto. Agora, sigam esta lógica por um momento. Você acredita que há outros como você, nesta vastidão de uma galáxia com distâncias tão longas que até mesmo a luz precisa viajar milhares de anos para chegar aqui? A química de seu corpo biológico
está em toda parte. A galáxia é construída para a vida. Os elementos que criaram a vida na Terra estão em toda parte. O Sol é o mesmo Sol. E então vocês perceberão que aquilo que criou vocês, no nível do DNA, está em toda parte. Nós falamos sobre isso antes. A bobagem do homem que senta-se numa praia porque ele nasceu em uma ilha. E ele senta na praia e ele reflete se em qualquer lugar da Terra poderia haver uma outra praia. Porque ele apenas vê uma, sem compreender que há milhões de praias por todo o planeta, mas ele apenas viu uma. E então, para ele sempre reflete, será possível? A vida está em toda parte. E a história da galáxia tem muitos planetas que passaram por aquilo que vocês estão passando. E nisto, meus queridos, eles atravessaram este ciclo de vida no qual vocês estão agora apenas começando. E foram para o que nós chamaremos uma multidimensionalidade. É isto que acontece com o DNA, assim como o seu, conforme ele evolui. Ele começa a realizar e ver e intuir outras dimensões. E naquelas dimensões não há tempo ou distância, e isto conecta vocês com o resto deles. Quem veio antes de vocês? Quem foi aquele que foi o mais recente para vocês? Porque você não pergunta a eles em Glastonbury. O nodo está lá, onde eles aterrizaram. Meus queridos, houve aqueles antes daqueles que aterrizaram. E aqueles que nós dizemos que aterrizaram são aqueles das 7 irmãs, que deram a vocês o próprio DNA de 23 cromossomos que vocês têm hoje. Um número de cromossomos que é diferente de qualquer mamífero abaixo de vocês. Vocês são das estrelas. Houve aqueles que acusaram Cryon de ser um ET. Aqui está a minha informação. Todos vocês são ETs. Vocês têm 23 cromossomos, como aqueles que semearam vocês. Mas esta não é sua história completa. Estes são apenas seus pais, e que tal aqueles antes deles, e antes daqueles outros? Percebam, a vida apenas começou aqui. Se a galáxia tem 4 bilhões de anos, ou 13 bilhões, ou qualquer que seja que seus cientistas tenham decidido, vocês tiveram aqui apenas uma fração de um segundo. Mas outros planetas em outros sistemas solares, com terras como a de vocês, com o mesmo Sol e a mesma química, tiveram civilizações antes de vocês. E muitos deles entraram naquilo que é um estado multidimensional, e eles ajudaram a semear outros, e outros, e outros. Há uma família nesta galáxia que é vasta. E vocês nem mesmo encontraram-se com uma. Ou será que encontraram-se? Há aqueles nesta montanha que vêm aqui regularmente, porque o véu é fino aqui. Que dirão que eles os encontram, em certa forma. E eles têm nomes. Os Jórion, os Arturianos, os Sirianos. Todos estes representam civilizações que evoluíram para um estado multidimensional e compreendem a fonte criativa. E se, apenas e se, a fonte que vocês chamam Deus, que criou tudo o que vocês veem, também criou uma família que é tão vasta que vocês não encontraram ainda. Isto pode ser crível. E apenas se torna crível quando vocês começam a conversar com um astrônomo, que começam a dizer a vocês o quão vastas são as coisas. O astrônomo dirá a vocês que eles procuram por vida em espaçonaves hoje. Kits de detecção de vida. Tudo sempre vão para fora quando eles investigam nosso sistema solar. Nosso sistema solar. Pois eu estou aqui com você. Em outras palavras, isso é esperado. Mesmo da ciência hoje, eles dizem,
A química é a mesma. Mesmo em seu sistema solar, nós esperamos vida microbial em certas luas que dariam a vocês o mesmo fenômeno de calor e frio que está aqui. Então, novamente, eu digo, história esotérica, eu acho que é por isso que vocês vieram. Eles estão aqui. E este é um bom lugar para se conectar com eles. Alguns de vocês não sentem nada. Não deixe esta montanha pensando que você perdeu qualquer coisa. Meus queridos, vocês receberam as mensagens em algum nível, não importa o que aconteça. E às vezes é mais tarde, quando vocês começam a perceber que houve uma comunicação porque você se sente diferente. E o que seria esta comunicação? Daqueles ancestrais que são galácticos e não baseados na Terra. Qual seria a mensagem deles? E eu direi qual é. Deus conhece o seu nome. Que cada um de vocês tem dentro de vocês uma parte daquele Criador, assim como a família tem. É parte de um sistema muito maior que sempre foi ensinado neste planeta. Vocês se consomem com seu próprio humanismo, seus próprios profetas, sua própria história, sem estarem conscientes daquilo que veio antes de vocês, das estrelas, e que é profundo, que é espiritual, que é belo. Eu tenho certeza que eu terei problemas novamente se eu dissesse a vocês que alguns dos anjos que vocês viram ao seu redor eram visitantes de outros lugares. Que a multidimensionalidade assume sua forma para qualquer coisa que o cérebro do humano linear queira colocar nele. Então aqui vem uma energia multidimensional. Vocês não podem compreender, então vocês colocam pele e asas nela e dão um nome e chamam de um anjo. E vocês fizeram isso por muito, muito tempo. Meus queridos, mesmo a sarça ardente era um anjo. Mas Moisés, seu cérebro disse, é um arbusto, pois isto era tudo o que ele poderia entender, tudo o que ele poderia imaginar, em tudo que ele já tinha visto, e que não fazia sentido ou que fazia sentido. Nós falamos a respeito desses tipos de energias na Irlanda, nós falamos sobre esses tipos de energias, mas aqui elas são especiais, porque percebam, o véu é mais fino. Alguns de vocês poderão ter arrepios agora porque há uma comitiva ao redor deste grupo que está dizendo, por que você não continua com isso, Brian? Por que você não apenas diz o que é, e então eu direi o que é? Bem-vindos à família, deixem-nos falar com vocês. Sintam-os apenas por um momento, mesmo quando eu terminar. Será que há uma mensagem que apenas diz que vocês são um de nós, bem-vindo à família, a mais do que você pensa, mais do que você pensa, mais do que você pensa? E assim é.